Bem-vindos ao Faz Direito Podcast. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no universo jurídico, explicado pelos melhores especialistas. Faz Direito Podcast, tudo que você precisa ouvir em um só lugar. Apresentado por Rose Jacomin e Érica Marinho. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo. O podcast Faz Direito começa agora. Eu sou Érica Marinho e ao lado da doutora Rose Jacomin iremos apresentar o programa de hoje. Doutora Rose, é sempre um prazer caminhar ao seu lado. A alegria também é toda minha, Érica. E o nosso episódio de hoje, ele vem com uma temática extremamente relevante. Porque nos 2 últimos anos, em relação à nossa jornada de trabalho, aqueles que têm um vínculo empregatício passaram ali por várias mudanças, à exceção daqueles que já tinham realmente ali o formato remoto de atuação. Nesse momento que nós tivemos de se reinventar, tanto as empresas como os trabalhadores passaram por esse momento de ciclo, enfrentando uma série de desafios. Então, daí a importância do direito do trabalho, através da legislação trabalhista e medidas emergenciais, regulamentar essa nova trajetória. Como, por exemplo, as pessoas que trabalham em casa, a utilização da internet, como que ela vai ficar com esse custo? Precisa de uma estrutura em relação à própria cadeira de sentar, porque tudo isso, quando você trabalha no escritório, você já chega na empresa e esses acessórios estão à sua disposição. Então, como movimentar esse novo ciclo? E depois desses 2 últimos anos, que muitos adaptaram com o trabalho remoto, nós tivemos agora esse momento de retomada das atividades. Então, como realizar a adequação nesse momento de retomada? Volta com segurança, não volta? Ou gostaria de ficar 100% remoto, trabalhando em home office, outros não? Além disso, nós temos aquelas empresas e alguns segmentos que era impossível trabalhar de forma remota, igual, por exemplo, as indústrias, né? Como levar um maquinário para casa para exercer sua atuação. E as grávidas também, nós tivemos na legislação trabalhista pontos relevantes em relação a esse período gestacional. Então, como direito do trabalho, Érica, ele recepcionou todos esses desafios e, no caso concreto, o nosso convidado deste episódio vai trazer todas essas novidades para a gente. E o nosso convidado, doutora Rose, é o doutor Júlio Bahia, um advogado renomado na área trabalhista. Doutor Júlio, é um prazer recebê-lo aqui no Faz Direito. O prazer é todo meu, Érica. Eu que agradeço o convite da Rose, o seu convite, e participar aqui ao lado de vocês. Eu tenho certeza que vai ser um aprendizado muito maior do que um ensinamento. Então, fica aqui à disposição para a gente já tratar de várias vertentes, né, que esse tema tão importante dos dias de hoje, não só agora, o pessoal brinca é o futuro, mas eu já digo que é o presente. Então, sem dúvida nenhuma, espero que seja muito proveitoso e que todos aí aprendam um pouquinho aqui com a gente. Eu tenho certeza que será. O doutor Júlio, meus amigos, eu acompanho a trajetória dele atrás das cortinas e bem próximo das nossas atividades, o nosso grupo institucional, porque o doutor Júlio Bahia, ele é um dos nossos autores que ali ele escreve toda a prática simulada do nosso NPJ trabalhista. Então, ele é autor de obras jurídicas e também do nosso NPJ na prática trabalhista. Ele é consultor, advogado renomado, inclusive nós vamos tratar dessa pauta, como que nós tivemos uma ascensão muito grande em relação àqueles que atuam na área trabalhista, tem notório saber jurídico na área trabalhista e como precisa debruçar os estudos. Nos nossos debates você vai acompanhar de perto. Então, todas essas medidas emergenciais que acabou impactando a todos nós, quando a gente tem um conhecimento mais refinado e a gente tem a oportunidade de compartilhar, assim como nós estamos no nosso programa podcast Faz Direito, é uma alegria singular para a gente somar nessa fase, não é, Érica?
Com toda certeza. E já para esquentar aí as nossas emoções, né, e o nosso conhecimento, eu vou trazer uma pergunta, que é uma pergunta coringa, viu, professor? De acordo com a sua atuação profissional, doutor Júlio, qual é a importância do profissional na área trabalhista se manter atualizado na defesa dos direitos da pessoa natural ou mesmo da pessoa jurídica? Essa pergunta, Érica, passa por um pouquinho da temática que a Rose já abordou, que é da atividade do profissional do direito, sobretudo trabalhista, especialmente após a reforma trabalhista de 2017. E por que eu estou dizendo isso? Porque a partir daí a gente teve, né, uma redução expressiva do número de demandas trabalhistas pelas alterações legislativas propostas, que entraram em vigor em 11 de novembro de 2011, especialmente os honorários de sucumbência. Né? Quem perde na justiça, via de regra, tem que pagar os honorários do outro advogado, e isso inibiu, né, um número maior de ações, de pedidos, enfim, reduziu-se quase 50% o número de reclamações trabalhistas. E aí, muitos advogados se viram, né, sem saber para onde ir. E aí, já sendo objetivo para te responder, Érica, o que eu falo, inclusive para os meus alunos, e também para quem me acompanha nas redes sociais, é que todas as áreas a gente tem que se atualizar, não só no direito do trabalho. Mas eu faço um alerta para a área trabalhista em virtude das mudanças promovidas pela tecnologia e que afetam todas as áreas de trabalho. Então, a gente viu, né, a partir da pandemia, mudanças expressivas. Nós estamos aí em discussões super interessantes envolvendo trabalhadores por aplicativos, estamos em discussões envolvendo home office, trabalho híbrido, teletrabalho, enfim, novas formas de contratação. Então, o profissional do direito, e aí especialmente do trabalho, ele tem que estar absolutamente atento e atualizado. E exemplifico aqui, né, na pandemia, quase que diariamente, sobretudo no início, nós tínhamos, né, medidas provisórias, portarias, né, do Poder Executivo, modificando questões que envolvem a temática trabalhista. Então, a gente tinha que ficar atento, né, para se atualizar, não era nem semanalmente, era diariamente. Seja para orientar o cliente, se for uma empresa, e também se for o trabalhador, acerca de seus direitos. Então, essa atualização ela tem que ser constante, permanente, não só nesse momento pelo qual a gente passou, né, seja da reforma trabalhista, que modificou muitas regras e ainda mandou uma atualização, mas também pelas novidades, né, que que a gente chama no direito, do fato social, né, que as mudanças da sociedade acarretam para o trabalho. Então, o direito do trabalho tem que correr atrás disso, e o profissional da área trabalhista, inclusive. E só para complementar, a gente fala aqui da advocacia, mas nem só. Nós temos atuação do profissional do direito hoje em diversas outras áreas, né? Na lei de proteção de dados, geral de proteção de dados, também com viés trabalhista, nas empresas de tecnologia, né, para alimentação ali dos robôs, das ferramentas que são criadas. Então, você tem também um escopo de atuação bastante diferenciado do tradicional. E dando sequência aos nossos debates, doutor Júlio, considerando, então, esse novo cenário que nós estamos vivendo, o dispositivo legal em relação à norma trabalhista, né? Qual que seria essa distinção entre o teletrabalho e o trabalho híbrido segundo a CLT? Outra pergunta, assim, que está na ordem do dia, Rose. A CLT, com a alteração lá da reforma trabalhista, somente aí que ela passou a tratar dessa figura jurídica propriamente dita, né, do teletrabalho. Né? Então, foi incluída na CLT uma série de artigos com uma previsão do que vem a ser o teletrabalho. E aí, né, passou-se a, sobretudo, né, nos meios acadêmicos, doutrinários, a tentar diferenciar o que é teletrabalho, até onde vai a extensão da lei. Então, para ficar de maneira bem clara aqui para todos que nos assistem, o teletrabalho é aquele trabalho, aí tem uma redação anterior, né, que aí eu vou comentar da medida provisória atual, mas a redação da reforma trabalhista é um trabalho preponderantemente exercido fora das dependências do empregador, com a utilização de meios telemáticos, então com a utilização de informática. Esse é o teletrabalho, que é diferente em termos conceituais do que a gente chama de home office. Por quê? O home office ele não, né, necessariamente precisa, portanto, de meios telemáticos. Vou dar um exemplo. Eu posso ter um home office de uma pessoa que faz um trabalho manual, costura bolas. Essa pessoa, então, pega as bolas, costura em casa, entrega para o seu empregador. É um home office? É, porque ele exerce em casa. E ainda há uma terceira distinção, que a gente pode chamar de trabalho remoto. O trabalho remoto é aquele que é feito à distância. E aí pode implicar
né, em termos reais, na utilização de meios telemáticos ou não. Ou seja, ficou, né, um pouco nebulosa a classificação dada pelo legislador. E mais, eu chamo a atenção para esse conceito que originariamente está na CLT, lá no artigo 75A, B e seguintes, que é trabalho preponderantemente fora da empresa. Ou seja, se eu trabalho, então, 3 dias na empresa e 2 dias fora, como é que fica? Podemos comentar isso mais à frente. A medida provisória 1108, agora de março de 2022, tentou modificar um pouco isso, né? Ela já veio esclarecendo que o teletrabalho é esse realizado, sim, por meios telemáticos, mas que não precisa ser preponderantemente fora da empresa. Então, já nos permite um trabalho híbrido. Aí nós vamos ter que esperar a conversão dessa medida provisória em lei para a gente ter uma segurança maior para a adoção do sistema híbrido. Mas, para resumir, teletrabalho, utilização de meios telemáticos, um trabalho, então, feito à distância. Home office, via de regra, é aquele que não tem o emprego de meios telemáticos, e o trabalho remoto é aquele feito à distância, fora da casa da pessoa. Então, pode ser num coworking, em outro local. É uma distinção mais simples, assim, desses 3 institutos jurídicos. Certo. Doutor Júlio, diante de todas essas questões que o senhor trouxe, na sua opinião, qual foi ou quais foram as principais mudanças nas leis trabalhistas em virtude dessa mudança, né, desse novo formato de trabalho? A primeira mudança principal, né, foi essa da reforma trabalhista. Não que a gente não pudesse ter um regime de teletrabalho, isso sempre pôde, né? A gente tem que também desmistificar algumas questões de que a CLT não permite isso, não permite aquilo. É muito mais pelo desconhecimento, e aí vamos naquela primeira pergunta, né, da necessidade do profissional saber a legislação e saber todos os detalhes da lei trabalhista, mas sempre houve essa possibilidade, né? Então, o trabalho remoto sempre existiu. E qual que era o grande receio e ainda é, né? E aí a gente não resolveu isso, podemos tratar aqui mais à frente também. É a questão da jornada de trabalho, a questão de controle de jornada, ou seja, se esse trabalhador tem ou não tem direito à hora extra. Então, esse é o grande panorama. E por que eu estou dizendo isso? Que lá na reforma trabalhista, além de ser a primeira vez que a gente tem, de maneira mais pormenorizada, a disciplina do teletrabalho, como que tem que se dar, como que institui, tem que ser por contrato, quem arca com o quê, enfim, mas também veio acompanhado de uma previsão de que não tem direito à hora extra. Mas a gente comenta isso mais à frente, né, para eu não deixar de responder. Então, a maior alteração legislativa foi a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, que entrou em vigor em 11 de 2017. Sem dúvida nenhuma. A partir daí, nós tivemos, né, medidas provisórias, aquelas emergenciais, 927, etc., até essas mais recentes, 1108 e 1109, que também trataram do tema. Mas a maior modificação, sem sombra de dúvidas, foi essa da reforma trabalhista. Excelente. Agora, doutor Júlio, vamos conversar um pouquinho em relação aos incidentes, porque eu acredito que no caso concreto tiveram muitos incidentes, tanto incidentes em relação ao empregado, como incidentes em relação ao empregador, que seria a empresa. Um deles, você acabou de comentar com a gente, que seria essa dificuldade, às vezes, em controlar a jornada de trabalho daqueles que estão exercendo atividade profissional fora da empresa. Então, gostaria que você comentasse com a gente esse cenário e como que está a legislação em vigor. Quais que seriam os direitos e obrigações? Perfeito, Rose. O maior percalço, né, acaba sendo, e a maior discussão, a situação que envolve horas extras. E aí, Rose, eu tenho que falar rapidamente aqui de um contexto que é o artigo 62 da CLT, que prevê aquelas pessoas que não estão sujeitas ao controle de jornada. São elas, né, um gerente, um diretor, e aí a gente tem que frisar bem que aquela pessoa não é que tem a nomenclatura do cargo, não. Tem que ter, de fato, uma autonomia, o que a doutrina gosta de chamar até o alter ego do empregador, ou seja, fazer as vezes o empregador, poder contratar e dispensar sem ter anuência de ninguém, assinar pela empresa, ter uma procuração com amplos poderes. Essa é a pessoa que está excluída do controle de jornada, né? Não é aquele gerente que tem que ficar reportando tudo a um superior hierárquico. Isso, esse trabalhador ou trabalhadora vai ter direito à hora extra. O outro é aquele trabalhador que labora externamente. E aí, a jurisprudência já consolidou em qual sentido? Tem que ser um trabalho externo insuscetível, impossível do controle de jornada. E aí a gente cai nessa realidade que a gente está comentando. Hoje, todo mundo tem smartphone, né? Eu já tive causas trabalhistas
em que meu cliente foi condenado ao pagamento de horas extras ao fundamento de que os trabalhadores dele, externos, isso aí era indiscutível, tinham smartphone fornecidos pela empresa, que, portanto, são dotados de GPS, e ele não controlou a jornada porque ele não quis. E essa é a realidade de todos os tribunais. E aí, a crítica que eu faço à reforma trabalhista é porque, ao invés de trazer uma segurança jurídica nesse aspecto, ela traz uma insegurança. Por quê? A terceira hipótese lá do artigo 62 exclui o teletrabalhador do direito à hora extra. E aí a gente fica com uma situação bastante esquisita. Vamos imaginar um caminhoneiro que está viajando, esse trabalhador que está fora do estabelecimento, ele tem direito à hora extra. E nós que estamos, por exemplo, em casa trabalhando, acessando um sistema da empresa, né, com um controle, então, absolutamente possível, com notebook da empresa, né, com aplicativos ali que controlam a sua jornada, muitas vezes o tempo que você digitou ou não digitou, essa pessoa não teria direito à hora extra. Então, essa é aquela situação que, infelizmente, a gente fala que é a lei que não vai pegar, né, que popularmente a gente diz. Mas é uma lei que já nasce uma disposição, né, da reforma trabalhista que já nasce quase morta. Né? Esse teletrabalhador só não vai ter direito se for impossível o controle de jornada. Ele vai ter que provar no processo, então, que não tinha nenhum meio do empregador controlar. Se a gente for pegar em outros aspectos, o trabalhador externo aceita-se, né, a jurisprudência aceita até mesmo o controle via WhatsApp, controle por telefone, você tem diversas maneiras de exercer um controle de jornada. As medidas provisórias mais recentes, 1108 e 1109, já vislumbraram isso. Salvo engano, até 1108, que trata um pouco disso, ao dispor o quê? Que dividiu o teletrabalho em teletrabalho por produção, por tarefa, e aí esses não teriam controle de jornada. Mas, enfim, na maior parte das atividades que a gente tem de teletrabalho, 99%, são atividades passíveis de controle. Então, esse cuidado as pessoas têm que ter, tanto o trabalhador de exigir o seu direito, quanto o empregador. E é bom dizer também que hoje as empresas, né, os sistemas da empresa, e é muito simples, seja por celular, seja no próprio computador, tem aplicativos para registro de ponto, que eles chamam de ponto pela internet virtual. Então, é uma ótima ferramenta para se resolver esse problema e não ter risco, né, para nenhum dos lados. Mas esse é o grande percalço, sem sombra de dúvida. E completando a sua análise, Júlio, me veio também a estrutura da relação de confiança, da boa-fé objetiva, não é? Eu acho que isso também é um caminhar muito consolidado de todos nós, né? Independente de empresa, quem exerce atividade profissional, eu acho que fica bem dentro dessa estrutura também, né? Sem dúvida, Rose. No início da pandemia, eu dei algumas entrevistas, e aí o pessoal me perguntava assim, qual que é o recado que você dá para o empregador e para o empregado? Eu falava, conversem, bom senso, boa fé. Porque as pessoas esquecem que, apesar de haver, muitas vezes, uma disparidade entre empregado e empregador, se assina um contrato, você não consegue, muitas vezes, negociar as cláusulas, dependendo, né, dessa disparidade, mas o mais importante é ter essa boa-fé, que rege todos os contratos, inclusive, especialmente, o contrato de trabalho, porque nós estamos lidando, né, com a força de trabalho humano, que é o que a gente tem de mais digno, além da nossa liberdade, da nossa vida, é o nosso trabalho, né? Então, muitas vezes, as pessoas esquecem isso de ambos os lados. Então, a boa-fé é muito bem lembrada, é a base, é o pilar de qualquer contrato, e, repito, especialmente do contrato de trabalho. E ouvindo as explicações do doutor Júlio Bahia, fica claro, mais uma vez, que o estudante, que o operador do direito deve se manter totalmente atualizado. São várias nuances, são várias temáticas que surgem ao redor aí dessa questão do trabalho. Né? Doutor Júlio, para dar um quebra-gelo, né, para dar uma suavizada aqui na nossa conversa, eu gostaria de saber se o senhor tem algum filme predileto, alguma série predileta, sendo ou não da área jurídica. E aí você me apertou aqui, porque a minha memória não é muito boa, mas vou puxar aqui. Da área jurídica, assim, eu gosto de um clássico, que é o Germinal, com Gerard Depardieu. Eu sempre falo desse filme, mostra ali, né, a Revolução Industrial, a luta dos trabalhadores e o sofrimento dos trabalhadores que culminou nas conquistas sociais que a gente tem até hoje, e isso é importante nesse momento em que a gente está discutindo as redes sociais, as ferramentas. Tem o próprio documentário, né, redes sociais, que, embora não seja trabalhista, é uma temática muito atual, né? Então tem uma relação com o trabalho, o algoritmo que a gente discute hoje, se um trabalhador tem uma subordinação algorítmica, então ele pode ser programado para ali prestigiar um trabalhador ou não, selecionar um em detrimento de outro, então questões até que envolvem discriminação no próprio ambiente de trabalho.
E tem uma série que eu vi, não tem muito tempo, que é muito interessante, eu que adoro futebol, que é com um ex-jogador de futebol da seleção francesa, do Manchester United, do Eric Cantona, que chama Recursos Desumanos. Então é um filme que mostra a saga desse, que é o protagonista, numa situação de desemprego. Né? Então é uma série bem interessante, às vezes até em certo ponto exagerada, mas é uma crítica social bastante contundente. Eu citaria esses aqui assim de cabeça. Depois, se eu lembrar, podem me acionar aí nas redes que a gente troca uma ideia. Muito bem. Muito bom esse comentário em relação às redes, inclusive, Érica, porque Sim. É o doutor Júlio, professor Júlio. Acho que sempre a gente vai ter o viés da docência, não é, Júlio? Com certeza. Ele é muito atuante nas redes sociais e ele não tem moderador, ele responde mesmo. E eu anotei o nome da série, porque essa eu não assisti, e eu gostei muito da exposição. Eu vou visualizar. E agora, meu amigo, no formato meio de Data Vênia, que nós estamos nesse momento mais leve do nosso episódio do podcast, queria muito te ouvir, até para inspirar os estudos, tanto dos nossos alunos, dos nossos ouvintes, ou daqueles profissionais que gostariam de exercer a profissão ali na prática trabalhista. A sua área, antes da pandemia, ela não ficava tanto em evidência. Até quando a gente busca, por exemplo, a versão do VADMECO, nós que somos da área jurídica, você fala assim, nossa, mas a CLT fica lá no final. Então, tinha, sabe, essa aproximação, mas tinha um caminhar, talvez, muito espinhoso na área trabalhista, e agora tem uma valorização muito grande, que bom que veio, se faz necessário, essencial, né, para a sua atuação, para a sua prática, que é tão belíssima. Então, eu gostaria que você comentasse com a gente em relação a esse cenário, quais são esses desafios, ou se realmente faz sentido essa conversa de corredor jurídico. É muito bom até dar essa oportunidade, Rose, porque na nossa vida, inclusive na minha trajetória acadêmica, a gente ouve diversas brincadeiras reduzindo o espaço do direito do trabalho. Não é sequer uma área jurídica, não é uma ciência autônoma, o trabalho que você faz, outros profissionais, como por exemplo da área de contabilidade, fazem com a mesma qualidade, enfim. Então isso é que a gente costuma ouvir e tradicionalmente, infelizmente, eu falo tradicionalmente no sentido de que é uma tradição ruim, uma área menos valorizada do direito. E aí eu volto à temática que eu salientei com vocês, que é da própria Constituição Federal. Recentemente, até no dia do trabalho, eu joguei na Constituição, quantas vezes aparece a palavra trabalho? Mais de 100. E como eu disse aqui, o trabalho, e aí não só eu, a Constituição assegura isso, é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Ao lado da livre iniciativa. Não no mesmo artigo, várias vezes aparece livre iniciativa e o primado trabalho, ambos fundantes do Estado Democrático de Direito, da República Federativa do Brasil, fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, por que a gente vai privilegiar um em detrimento de outro? Os dois têm que se harmonizar. Enquanto profissional do direito, e não só na vida acadêmica, o que eu busco mostrar, inclusive para os meus clientes e empresários, é exatamente isso. A necessidade de ter um profissional que atualize, que leve a ele o caminho correto a ser seguido, para ele não ser surpreendido depois. Que aí, outra situação que a gente ouve, e outra um senso comum que não corresponde tanto à realidade, basta o trabalhador ir no justiça do trabalho que ele vai ganhar alguma coisa. De fato, isso acontece a maior parte das vezes, mas não é porque a justiça do trabalho é tendenciosa, ela tem os mesmos defeitos dos outros ramos do judiciário. Mas é porque, infelizmente, temos aí muitos equívocos no que diz respeito ao cumprimento da legislação trabalhista. Então, o que eu falo para os profissionais é, não desistam da área que gostem, a área trabalhista é uma área que, após a reforma, muitos acreditavam em declínio, eu sempre pensei o contrário, eu pensei justamente numa oportunidade, como a gente está tendo, e a pandemia acentuou isso, de trazer esse protagonismo do direito do trabalho, do processo de trabalho de volta, de mostrar a necessidade de ter um profissional do direito, inclusive na área consultiva, que era mais desvalorizado ainda, porque você ser contratado por uma demanda trabalhista não era tão difícil, mas por uma consultoria, por um parecer. E são situações que ainda bem que eu vejo empregadores se atualizando e trabalhadores, igual você bem colocou, Rose, com esse trabalho que a gente faz gratuito em rede social, não só eu, diversos colegas, procuradores, auditores fiscais de trabalho, juízes, de difusão gratuita do conhecimento, que valem
para todos que estão aí envolvidos nessa relação. Então, o recado que eu posso dar é: não desmereçam esse profissional, porque um dia vocês vão precisar, ainda que numa consultoria, no momento de formatação de um contrato de trabalho, nas diversas variáveis que a gente tem dentro de uma relação de trabalho, e temos hoje, né, novidades aí de stock options, né, que são possibilidades de aquisição de ação, vesting, já tem gente falando até em direito de trabalho no metaverso, então tudo envolve trabalho. Se envolve trabalho, a gente tem que ter profissionais do trabalho capacitados e não criar, né, ou reforçar um preconceito que existe com essa área do direito. Doutor Júlio, e ainda agora aprofundando um pouco mais sobre essa questão de jornada de trabalho. O teletrabalhador, ou quem está em regime de home office, ele pode ter direito às horas extras, como monitorar a produtividade na ausência da assinatura de um ponto, por exemplo. Vamos lá. Quando a empresa tem mais de 20 funcionários, ela que tem que provar as horas extras que não foram realizadas. Por quê? Porque ela tem um dever legal, né, tá lá na CLT, que ela tem que ter o cartão de ponto, independentemente disso. E se ela alega uma dessas excludentes que a gente mencionou aqui, que é o teletrabalho, né, o trabalho prestado por um diretor, por um gerente, alguém ali de confiança na acepção jurídica, ou um trabalhador externo, é ela na empresa, né, ela, empresa, empregadora no processo, que vai ter que comprovar a existência dessa situação. Então, o risco acaba sendo para o empregador muito maior. Porque se um trabalhador, numa condição dessa, numa empresa de mais de 20 funcionários, alega que estava em teletrabalho, que exercia atividade por mais de 8 horas por dia e mais de 44 horas na semana, quem que vai ter que demonstrar que ele não fazia essa hora extra é o empregador. E é uma prova muito difícil. Né? Por quê? Porque ele tinha os meios de fazer isso na vigência do contrato. Ele poderia, né, autorizar o ponto. E aí, como que ele vai poder fazer? Ele vai poder utilizar conversas, né, ele vai poder utilizar e-mails, vai poder utilizar sistema, quaisquer ferramentas. Então, por isso que eu ressalto aqui, as pessoas, às vezes, que não são da área, simplesmente leem o artigo 62, inciso 3, propagam por aí que o teletrabalhador não tem direito à hora extra, isso vira uma verdade absoluta. E aí, quando vem um problema judicial, a culpa é da Justiça do Trabalho. E não é assim. Né? Se a gente for culpar alguém, é o legislador, né, que não observou o princípio que já rege todo o sistema na área trabalhista. E não é com uma normatização imposta, como foi feito, que vai se mudar toda essa realidade. Não. E o próprio executivo, né, mesmo no atual governo, que, né, modificou a legislação trabalhista de maneira a flexibilizá-la, a reduzir alguns direitos, nessas últimas MPs, 1108 e 1109, andou na contramão, consagrando, ainda que veladamente, essa possibilidade de hora extra pelo trabalhador. E a produção, Érica, é bom também tocar nisso, a produção que a gente fala, ela é muito difícil, a gente tem um teletrabalhador que trabalha por produção. Vamos dizer, na área jurídica, só se fosse mensurar quantas petições a pessoa faz por hora. Coisas assim que não existem. Você pega um profissional da área da contabilidade, da administração, como que eu vou mensurar essa produtividade dele para dizer que é o horário? Então, assim, são conceitos, se a gente for entrar na concepção teórica aqui, seria muito profundo e muito complexo, é igual o trabalho por tarefa, que a medida provisória regulamentou, que ninguém nunca viu na prática. Eu vi até uma live recentemente da desembargadora aposentada e autora de várias obras, a Vólia Bonfim, ela mesma dizendo, olha, eu nunca vi um trabalho por tarefa. O trabalho por tarefa é aquele seguinte, Érica, você tem 8 horas para fazer uma atividade. Se você fizer a sua atividade em menos tempo, você está livre no restante. O empregador não faz isso, porque você está contratada por aquele tempo, por exemplo, eu prefiro então te passar uma outra atividade para você exercer naquele tempo. Então a gente fica, acaba que, igual aquele cachorro dando volta, né, atrás do próprio rabo, sem sair do lugar. Então, assim, a verdade é, o teletrabalhador é um trabalhador como qualquer outro, suscetível ao controle de jornada como qualquer outro. Em um breve resumo, é isso. Então, controle a jornada do seu funcionário, a não ser que você prove que é impossível. Ele foi trabalhar, por exemplo, né, em um sítio que não tem acesso à internet. Aí, nem teletrabalho, na concepção teórica, é porque ele não está utilizando meio telemático. Aí tudo bem, aí não tem controle de jornada. Mas se ele está conectado ali o tempo todo no trabalho, ele vai ter fatalmente o direito às horas extras. Se realizá-las, é claro, né? Sim. E agora pensando um pouquinho nesse formato onde há possibilidade do teletrabalho, formato home office, mas também aquele formato presencial. Quando nós falamos, inclusive, meu amigo, em relação a tempo, você tem família, seu filho é maravilhoso,
não é? E mando um beijo para ele, para aquela fofura. Eu também sou Eu mãe estou de home office por conta dele hoje. É dia de Então, ficar com ele de manhã, almoçar junto, levar para a escola. olha que demais. Como que mudou a nossa percepção? Porque antes esse cenário era muito distante da nossa realidade. Então, o tempo, ele resgata valores, inclusive, muito similares aos nossos avós, aos nossos pais, que tinha esse momento de interação, de almoçar em família durante a semana, de ficar mais próximo. Eu vejo que esse é um dos princípios, um dos valores que não tem preço para ele quando a gente fala das vantagens de ficar em atividade remota. Mas eu queria que você repassasse para os nossos ouvintes como que está a legislação em relação a esse cenário híbrido, como que está a modelagem, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, como que é feito esse deslocamento, e mais, e para aquelas pessoas que se programaram, elas trabalhavam no formato presencial, mas elas se programaram, porque hoje com a internet você consegue acompanhar de qualquer outro espaço, e agora tem que voltar para a sua base, para a sua sede. Como que você lidou com esses incidentes e como que a legislação trabalhista consegue realizar essa correção de rota? Excelente, Rose. E aí eu vou me remeter a você para a gente começar a responder. A base dessa resposta está na boa-fé. Não tem dúvida. Porque, por mais que a gente queira também, a legislação não anda na velocidade das mudanças, sobretudo as atuais, ainda mais com essa tecnologia. Como você bem disse, nós tivemos, e eu tive casos em que o trabalhador simplesmente mudou de localidade, às vezes mudou até de país, continua trabalhando nesse sentido. Então, primeiro, o que a gente tem que estabelecer, o regime de trabalho é uma prerrogativa do empregador. Ele pode exigir o trabalho como quiser, 100% presencial, misto, que a gente tem chamado de híbrido, exclusivamente telepresencial, enfim, então é uma prerrogativa dele. Agora, né, passada a fase mais grave da pandemia, se Deus quiser chegando ao fim, a empresa resolve que o trabalhador retorne ao trabalho presencial. Essa pessoa vai ter que retornar. Até porque, provavelmente, no contrato de trabalho dela está lá, olha, fulano de tal tem que trabalhar naquela cidade. Óbvio que aí o razoável é se aplicar um prazo, né, mínimo de transição, que aí invoca novamente a boa-fé, ou de maneira análoga até a CLT, quando ela trata de alguma dessas mudanças do trabalho, do teletrabalho, do trabalho presencial, ali em torno de 15 dias. Então, é algo que a gente tem que enfrentar com boa-fé, com conversa de ambos os lados, porque a legislação não definiu e não vai definir isso, porque foi uma mudança abrupta causada, né, por uma questão sanitária. Então, a gente não tem isso disciplinado, né, na CLT. Algumas convenções, acordos coletivos, né, com participação do sindicato, foram construídos e tem esse tipo de previsão. E aí você tem um pouco mais de segurança jurídica. Ou algumas empresas também tiveram cuidado de editar regulamentos internos, né, já com tudo isso disciplinado. Olha, se você optar por teletrabalho, você pode ser chamado em determinada época, não pode, para ter essa ciência, né? Então, mais uma vez, até porque o regulamento é unilateral, fica ali uma boa-fé e aquele ditado, né? O que é combinado não sai caro. Então, em termos de legislação, a gente tem um avanço dessa medida provisória 1108, que ela tira essa questão da preponderância do trabalho da empresa para ser classificado como teletrabalho, isso traz uma segurança jurídica maior, mas eu não vejo maiores problemas, mesmo se essa medida provisória não for convertida em lei, ou seja, se permanecer a redação atual da CLT, de adotar o trabalho híbrido. Né? Alguns mais positivistas, né, aqueles que são mais ali, a lei tem que ser assim, assado, vão, obviamente, criticar essa minha posição, argumentando que, né, a lei prevê preponderante. Então, se eu adotei, preponderante da empresa, se eu adotei 3 dias em casa, 2 dias fora da empresa, estaria fora do contexto da lei? E eu não vejo assim, porque, como eu já disse para vocês, o regime de trabalho pode ser feito como um acordo pelas partes. O que tem que ser feito? Por escrito, com regras claras. E, se possível, aí para trazer maior segurança jurídica, com participação do sindicato. Então, se a gente tiver um acordo coletivo, uma convenção coletiva disciplinando essas regras, melhor ainda, mais segurança jurídica a gente vai ter. E, repito, prevalecendo a medida provisória 1108, que modifica a redação da CLT, aí a gente tem, né, o trabalho híbrido com muito mais segurança, né, nesse quesito. Repito, a questão da hora extra continua, né, basicamente como é. Então, tem o direito, né, se ficar provado ali, que a empresa minimamente tinha a possibilidade de exercer esse controle.
Muito bem, doutor Júlio. Então, para a gente arrematar o assunto, né? Então, fica claro que é permitido que as empresas combinem o trabalho presencial com home office, ou seja, está expressamente autorizada a realização do trabalho híbrido, né? Isso, exato. Assim, ele não é expresso, não tem assim, é possível o trabalho híbrido. Mas quando ele fala preponderante, como fala nessa alternância, nós temos já essa possibilidade desde, né, de 2017. Só que antes a lei falava, tem que ser mais dias da empresa. Agora, com essa mudança da medida provisória, isso não está mais em xeque. E tem que ser previsto em contrato escrito, né? Então, para trazer segurança jurídica. E só para arrematar aqui, algo, não sei se foi você ou a Rosa que falou lá atrás, a questão das ferramentas ali de trabalho, os equipamentos, como é que fica isso? Que é outra polêmica. Porque a CLT, ela diz assim, as partes vão ajustar por contrato escrito a quem vai ficar a cargo disso. E aí muitos falam assim, tudo bem, se eu ajustar, então, que o trabalhador vai arcar com essa despesa, tudo certo. Outra interpretação equivocada. Aí nós temos que nos valer dos princípios do direito do trabalho, do que a gente chama do princípio da alteridade, lá no artigo 2º da CLT, segundo o qual o empregador assume os riscos do negócio. Então, toda ferramenta de trabalho, quem tem que fornecer é o empregador. O que ele vai ajustar por escrito é o que ele vai fornecer, ou, que é uma opção muito utilizada, e já era antes da pandemia, em outros contextos, por exemplo, olha, você, Érica, vai usar o seu laptop, então eu vou te pagar uma ajuda de custo para custear aí como se fosse o aluguel do seu laptop, seu custo com energia, seu custo com internet. Nós vamos estipular nesse contrato escrito R$100 por mês a esse título. Anualmente, eu vou te dar uma verba aqui de R$1.000 para você comprar uma cadeira, né, ajustar isso à questão ergonômica e por aí vai. Como a gente já faz em outras atividades. Olha, o trabalhador precisa do carro, da motocicleta durante o trabalho. Ao invés do empregador comprar uma moto, disponibilizar para o trabalhador e o trabalhador chegar no trabalho na moto dele, trocar de moto, o que acontece? Faça um contrato escrito, prevendo o aluguel, um valor pelo aluguel da motocicleta, um valor para gastos com manutenção, combustível, desgaste e depreciação. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Isso é muito comum. Aí é que ela fala, as pessoas têm que se atualizar. Tem que procurar os profissionais para saberem dessas formas de contratação e para não correrem risco. Porque eu vi muito na pandemia o seguinte, vai para sua casa e pronto. Se vira. Né? E não é assim. Não é assim. E, inclusive, eu já vi até trabalhadores exigem que eu use o WhatsApp no trabalho, mas eu não tenho um smartphone. O empregador pode exigir? Pode, mas ele vai te fornecer, então, um smartphone. Você vai ter que é uma ferramenta de trabalho, mas ela é fornecida e custeada pelo empregador, e repito, o que a lei diz é que isso tem que ser estabelecido por escrito, para segurança jurídica. Mas nesse documento não se pode imputar o custo para o trabalhador. Meus amigos, estamos agora na fase final do nosso episódio. Professor Júlio, doutor Júlio, querido amigo, né, nosso doutrinador em relação às nossas obras da prática trabalhista, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, essa sua entrega quando fala que é a docência, levar o conhecimento para aqueles que dele precisam. Foi incrível e singular em relação às ferramentas e ao direcionamento tão precioso que você colaborou no nosso episódio, o podcast Faz Direito. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rose, fico muito feliz por participar aqui com você e com a Érica, de ter essa oportunidade de falar aqui para um público tão qualificado e tão sedento por conhecimento, e espero, né, ter conseguido traçar aí algumas questões básicas que envolvem esse tema, que é o teletrabalho, o trabalho livre, que é um tema que muitas vezes as pessoas pensam que é simples e não é tão simples assim, e me coloco à disposição, né, aí nas redes sociais, quem quiser me chamar para debater com alguma dúvida, fico 100% à disposição de quem precisar. E agradeço aqui novamente o convite e já me coloco à disposição para futuras oportunidades. Muito obrigado, gente. Doutor Júlio, só tenho a agradecer por sua especial participação no Faz Direito, abrilhantou bastante, enriqueceu bastante, né, o conteúdo, o conhecimento dos nossos estudantes de Direito, também dos nossos ouvintes. Foi um prazer recebê-lo, espero que tenhamos novas oportunidades também. Obrigado, Érica. Teremos sim, eu que agradeço o convite mais uma vez e um prazer estar ao seu lado nessa nova oportunidade. Muito obrigado. Eu sou Érica Marinho e no programa de hoje contamos com a presença do Dr. Júlio Bahia. Falamos sobre teletrabalho e trabalho híbrido, sempre na companhia da minha querida amiga, doutora Rose Jacomin.
E você não deixe de acessar a plataforma do Centro de Formação Jurídica. O endereço é www.anhanguera.com/Centro de Formação Jurídica, sem tio ou cedilha. Lá você tem acesso a materiais que vão enriquecer ainda mais o seu aprendizado, além de entrevistas com profissionais extraordinários, que trazem muito conhecimento e experiências para você. O podcast Faz Direito fica por aqui. Até o próximo programa.